Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos Elias de vários sites aí, né? Explorando.com.br, dicas e tutoriais de informática, o msi.com.br, dicas, tutoriais, mods, ônibus, mapas de MSI, e do curso de inglês web, um pequeno blog onde eu compartilho dicas de inglês, né? Dicas que eu estou usando para aprender inglês. Eu vou fazer uma série de vídeos diferentes, lendo os textos e comentando um pouquinho sobre algumas coisas que eu já publiquei nesse site. Então esse vídeo aqui é destinado a você que está estudando, ou você que quer aprender inglês, ou você que já sabe um pouco e quer aprimorar o seu inglês. Se não é do seu interesse adquirir conhecimentos em idiomas ou na língua inglesa usando recursos grátis da internet, então esse vídeo não vai fazer muito sentido para você. Você pode pular e aguardar o próximo, que pode ser um gameplay de MSI, um tutorial, enfim. Dada a introdução, esse vídeo é sobre aprender inglês. Se você quer aprender, vamos nessa. Eu vou ler aqui um primeiro texto que eu postei já tem bastante tempo. É um texto de 2013. Como eu estou aprendendo inglês de graça na internet. É um relato com a minha experiência pessoal dos últimos anos, desde 2005, 2006 mais ou menos. Bom, não há uma fórmula mágica, mas eu estou aprendendo inglês com a ajuda da internet usando apenas materiais gratuitos. Isso é importante, apenas materiais gratuitos. Eu não pago por nada, né, por nenhum site, por nenhum serviço hoje de inglês para aprender as coisas que eu estou aprendendo. Não é um processo rápido, nem necessariamente fácil, é necessário ter dedicação e gostar da coisa. Contarei minha história, não há um guia que sirva para todos, né? Cada caso é um caso. Trabalho com informática e internet, tenho um hobby enorme por computadores em geral. Dominar inglês, pelo menos leitura e audição, é praticamente essencial para a área que eu gosto. As grandes empresas do mundo da computação são normalmente americanas, ou então se comunicam em inglês, né, dada a dimensão a globalização, enfim, são vários países, mas a língua mais ou menos universal, pelo menos usada nesse sentido, acaba sendo o inglês. Mas antes de mexer com computadores, eu sempre gostei do inglês. O primeiro contato com o idioma foi no ensino fundamental a partir da 5ª série, numa escola estadual. Escola comum, né, do ensino regular. Era literalmente uma porcaria. Professores desmotivados, ruins, muito ruins. A melhor professora faltava muito e atrasava a turma toda. O pessoal jamais sairia dali lendo alguma coisa em inglês, ou pelo menos lendo e entendendo. Lendo, né? Nem lendo eles conseguiam sair, muito menos falando e tal. Como sempre fui autodidata, gosto de estudar por conta que me interessa, não foi diferente com o idioma inglês. Usando a base da escola, ou seja, as palavras que eu já sabia, to be, cores, números, e umas pouquinhas coisas, eu comecei a procurar livros. Sempre gostei de livros também. Livros de inglês quase sempre trazem gramática. Eca, eu odeio gramática. E de fato não é necessário aprender gramática para saber inglês, ou provavelmente qualquer outro idioma. Aqui tem um link, se você acessar aí cursodeinglesweb.com/como aprender, clicar nesse link, você vai ver uma matéria, um outro artigo onde comenta sobre a necessidade de aprender gramática. É necessário você saber gramática para escrever corretamente, para se comunicar de uma forma eficiente na língua. Porém, não é necessário você aprender gramática para saber, para conhecer ou para se comunicar com nativos em inglês, para entender, para compreender conteúdo em inglês. Dependendo do que você vai fazer, dependendo dos seus objetivos, não há necessidade de estudar gramática. Uma criança, por exemplo, ela não aprende a língua dos pais estudando gramática. Uma criança de 5 anos é fluente no português, muitas vezes ela é bem comunicativa, se expressa bem, e ela nunca estudou gramática. Por que você deveria estudar gramática para aprender uma nova língua? Então recomendo ler isso daqui, pode tirar alguns mitos da sua cabeça. Não é necessário pegar as partes chatas da gramática. Deixa a gramática lá para depois, quando você estiver fazendo uma análise da língua, do idioma, enfim. Não há necessidade de você começar pelo mais difícil. Bom, quando eu tive acesso à internet, muita coisa mudou. Eu já podia ler e entender alguns textos básicos, tipo The Books on the Table, um texto mais ou menos, meia boca, com palavras comuns. Sem pronúncia, claro. Me refiro à leitura e compreensão, não oral. Eu lia bastante coisa em inglês. Com isso, fui lendo muitos sites gringos e ampliando o vocabulário aos poucos. Ampliar o vocabulário é uma coisa feita aos poucos. Você nunca vai conseguir ler uma lista de palavras e decorar essa lista e sair usando. Não dá pra você engolir um dicionário e pronto, já sei inglês. Não é assim. Você vai aprender com o uso, aos poucos, as palavras vão se fixando na sua mente conforme o uso. Enfim, é um processo gradual. Lendo textos de temas que gosto, computação, eu sei quase todas as palavras. Ou seja, quando eu leio artigos de coisas do meu interesse, é importante que você aprenda com coisas do seu interesse, para não ficar chato. Eu consigo dominar muitas coisas. Se eu ler uma coisa que não é do meu interesse, de uma outra área, tipo talvez moda, beleza, culinária, saúde, medicina,
eu vou perder muitas palavras, porque eu não estou acostumado com o vocabulário que a maioria das pessoas naquele meio usam. Bom, eu pulava palavras sem medo. Algumas que eu não entendia não eram necessárias para compreensão. Mesmo que eu não entendesse 100% do texto, ótimo, entender uma metade já estava num bom começo. Com a base que eu tinha da escola, eu já entendia um pouco mais do que isso. Eu não tinha parado de estudar por conta com sites de inglês grátis nem livros, mas já estava cansado de ficar apenas lendo. Tipo, eu leio, beleza, eu compreendo, eu leio um site de inglês, um tutorial, uma dica de informática, eu entendo. Mas eu não queria só isso, senão eu não ia falar nunca. Queria não só um dia falar, como também poder entender coisas que eu ouvia. Aos poucos eu vi que já lia praticamente tudo o que precisava sem dificuldade, especialmente na minha área. Queria algo mais. Aí comecei a ouvir. Existem muitos materiais com legenda no YouTube e em outros sites. Filmes até que são bons, mas as falas rápidas e a necessidade de prestar atenção na história, acabam complicando um pouco. Preferi ver apresentações, coisas mais leves, como keynotes, apresentações de pessoas famosas, como Steve Jobs, Bill Gates, etc. Entrevistas com o pessoal do meio de informática, coisas do meu interesse, computadores e internet na época, basicamente. Hoje meu interesse está um pouco mais amplo, mas na época era basicamente isso que eu via. No começo não foi fácil, mas como já tinha uma boa base das palavras e uma ideia da pronúncia de várias delas, ideias essas vindas da escola pública mesmo, algumas palavrinhas básicas, eu entendi algumas palavras. Com o tempo e prática eu fui entendendo mais. E vi que, na prática, não é necessário traduzir para entender. Eu estava simplesmente entendendo. Quando o cara falava na apresentação alguma coisa tipo Hello everybody and welcome to the... eu não ficava me pegando palavra por palavra, tipo Hello everybody and welcome to the... Eu pegava o conjunto, tipo o cara tá se apresentando, dando um tipo olá todo mundo, sejam bem-vindos ao Hello everybody and welcome to the... Everybody agora ser bem zoadão, mas não é o objetivo desse vídeo, eu ainda não cheguei na pronúncia também. Bom, eu não ficava me pegando a palavra por palavra, e sim o conjunto. Tudo soava naturalmente na cabeça. Quando eu percebi, eu já estava ouvindo inglês. Ouvindo, não falando. Não todas as palavras, é claro. E depende da velocidade com a qual a pessoa fala. Isso foi sendo aprimorado com o podcast English as a Second Language. Recomendo muito. Esse podcast é um podcast grátis. Você pode baixar o MP3 e ouvir quando e onde quiser. Há um diálogo do dia a dia com fala bem devagar, mais pausada, e depois explicações. E depois no final do programa o cara faz o mesmo diálogo com a velocidade de fala normal. Um cara e parece que é a mulher dele, se não for mulher é filha, eu acho que é a mulher dele. Pelo jeito ele é um casal, eles trocam as falas, eles fazem uma historinha, criam dois personagens ali na hora e eles depois explicam a historinha que eles contaram. Esse podcast foi o principal fator que me ajudou a compreender inglês falado. Antigamente eu não me sentia muito seguro. Porém, depois que eu passei a ouvir meses e mais meses desse podcast, tem muitos episódios no site dele, eslpod.com, eu fiquei tão acostumado que uma hora eu até enjoei, porque eu vi que entendia tudo que o cara falava, não tinha mais graça, não sentia mais dificuldade. Até eu chegar nesse ponto, foi uma coisa assim... Foi muito maravilhoso, sabe? Eu poderia ouvir uma coisa sem precisar de uma legenda. Eu simplesmente estava ouvindo, sem ficar traduzindo na cabeça, eu já estava entendendo. Então recomendo muito esse podcast English as a Second Language, é um podcast muito bom. Ele tem um plano pago lá, que você pode pegar uma transcrição e alguns exercícios. Eu nunca paguei, eu sempre peguei só os MP3. Se você tiver dificuldade em compreender o áudio dele, você pode começar com vídeos no YouTube, que tem legenda, que você não precisa pagar e tal. Mas se você quiser, também não é muito caro, você pode pagar lá nele e baixar o texto transcrito de tudo que ele fala, assim você vai acompanhando palavra por palavra, fica mais fácil. Exceto uma palavra ou outra, claro, no caso aqui é a minha compreensão, porque o vocabulário se faz aos poucos, não é de uma hora para outra, e sempre tem uma palavra nova para aprender. Aliás, nem é necessário se preocupar em decorar todas, basta usá-las, fica aí também uma dica. Você não tem, eu tenho que decorar isso, eu tenho que decorar, não, vai usando, aos poucos o que for importante vai ficando gravado. As 2.000 palavras mais comuns são práticas para serem decoradas, você usa bastante, então sempre vão estar na sua cabeça. Você não vai sair falando inglês com elas, mas pode entender, e aí já é um grande começo. Jogar online ficou mais fácil, ver filmes sem legenda também. Recomendo ver com legendas em inglês, depois sem. Em filmes, dada a velocidade da fala, eu não entendo tudo. Em alguns eu entendo pouca coisa. Em vídeos de coisas de informática, tutoriais, apresentações, etc., entendo de 90% a 100%, ou seja, tudo. É espetacular, considerando que eu nunca entrei num curso de inglês pago.
Tem uns barulhos passando aí, guarda noturno, mas paciência, não tem isolamento aqui, fica assim. Em assuntos de outras áreas, minha compreensão fica baixa pela falta de vocabulário. Eu sei que isso é ruim, mas não é de todo um mal. Em músicas e filmes eu perco muita coisa. Paciência, vamos um pouco de cada vez. Pelo menos o que quero eu já compreendo praticamente tudo. Como as que eu comentei lá em cima, keynotes das grandes empresas como a Apple e Microsoft, além dos entusiastas de Linux. Começar aprendendo com algo que você gosta torna tudo mais fácil. Então essa é a dica-chave. Faça alguma coisa que você gosta. Procura coisas em inglês que você gosta. Você gosta de ônibus? Procura sobre transporte público em outros países, sobre carrocerias, sobre modelos. Tem o Facebook, antigamente tinha o Orkut. Existem muitas comunidades de pessoas de vários lugares do mundo, não só Estados Unidos, né? Tem vários países que falam inglês. Existem comunidades internacionais que abrangem pessoas de vários países, fóruns sobre o assunto, enfim. Tem muito conteúdo na internet sobre quase tudo em inglês. Então pegue uma coisa que você gosta, alguma área do seu interesse, e vai pesquisar, né? Tem gente que é religião, o ceticismo, o ateísmo também, um pouco no meu caso. No meu caso, antigamente, é mais tecnologia. Eu peguei bastante tutoriais e coisas de informática e ficava vendo, entendendo. Tipo, alguns transcritos, outros com legenda, depois sem legenda. Alguma coisa que você gosta, porque se você pegar um texto que você não gosta, vai ficar parecendo que você está fazendo uma obrigação, uma matéria escolar chata que você odeia. E aí você vai acabar largando, você não vai continuar, porque é uma coisa chata. Tipo, porra, tem que estudar isso de novo, eu não gosto disso. Então comece com alguma coisa que você gosta. Muitos outros sites me ajudaram nessa jornada, não foram só 1, 2 ou 3, são vários. Na verdade, eles estão me ajudando. Esse texto aqui é de 2013 e isso é válido até hoje, né? A ideia de criar este blog serviu justamente para isso, divulgar os melhores sites que encontrei. Gostei demais do Ingvid, dos vídeos do Mr. Duncan, do Método Kalan, entre tantos outros. Eu ainda farei muitos outros posts com dicas de páginas para aprender inglês de graça. E no caso eu vou transformar agora essas páginas em vídeos, né? Para trazer esse material para mais pessoas aqui no YouTube também. Estes sites não substituem cursos tradicionais, mas podem ser um bom complemento, ou no meu caso, a única fonte de conhecimento, porque eu não faço nenhum curso tradicional. Nem todo mundo tem essa facilidade, mas muita gente consegue. Você vê na internet, tem muitos relatos de gente que aprendeu um idioma sem curso. Na melhor das hipóteses, esses sites te ajudam a compreender melhor o inglês, o que permite pular alguns níveis nos cursos presenciais depois, economizando dinheiro e provavelmente tempo. Então, mesmo que você faz um curso presencial, você vai lá, paga a mensalidade, vai tantas vezes por semana na escola de inglês, use esses recursos da internet, veja vídeos. É necessário estar em contato com o idioma o tempo todo. Aliás, tem um post meu recente nesse site onde eu comento do contato. Tipo, você mora no Brasil, todo mundo fala português, como é que você vai ter contato com o idioma inglês? Existem várias formas que você pode ter. Eu comentei as dicas lá, depois eu comento em outro vídeo. Você tem que ter contato com o idioma. Não basta você ir 2 vezes na escola de inglês e achar que você vai aprender inglês assim. Vai passar 5 anos, você vai estar com tédio, cansado, vai ter gastado muito dinheiro e não vai ter aprendido. Treine, pratique aquilo que você falar, procure pessoas que estão aprendendo também, seja da sua turma ou na internet. É necessário que você esteja em contato mais ou menos diário com o idioma que você estiver aprendendo. Mesmo que não for inglês, pode ser qualquer outro idioma, né? Bom, eu não tenho tanta pressa para aprender inglês, né? Por isso, não me dedico diariamente. Eu reconheço, eu já fui mais dedicado. Se eu me dedicasse mais, certamente estaria num nível melhor. Tenho dificuldade para escrever corretamente, né? Eu fugi um pouquinho da gramática e tal, mas agora eu sinto um pouquinho de falta. Tenho dificuldade para escrever em inglês, tipo, eu não me sinto seguro escrevendo um texto em inglês, vai ter vários erros gramaticais, talvez ortográficos, uma palavra fora de lugar. Muito embora geralmente eu consigo ser compreendido por gringos nos meus textos. Eu consigo me expressar relativamente bem, as pessoas me entendem, só que gramaticalmente está errado. Falar está fora de cogitação por agora, pelo menos na época desse texto, lá em 2013. Eu tinha arriscado umas brincadeiras e tal, mas ficaria complicado fazer sozinho e tal. Esse texto é de 2013, então agora estou um pouco diferente. Eu fiz um vídeo em inglês aqui nesse canal recentemente, né, fazendo a linha 63 no Project Stettin, lá no mapa de Stettin. Eu fiz um vídeo lá falando inglês e tipo, é um English, né, com R mesmo. É um inglês que não é um inglês oficial, mas é um inglês de um aprendiz, assim. Tipo, eu consigo me expressar, as pessoas conseguem me entender, embora não são perfeitos. É uma coisa que está em processo, estou aprendendo.
Eu tive que perder a vergonha para fazer aquilo, né? Não foi uma coisa assim tão fácil logo de cara, mas é uma coisa necessária. Você tem que perder a vergonha. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre métodos para você perder a vergonha de falar. Não tem problema você falar errado, é importante que você fale, mesmo que esteja errado, porque assim você vai se corrigindo. Se você nunca falar, eu só vou falar inglês quando eu estiver falando certo, é que você nunca vai falar mesmo, né? Aqui sobre cursos presenciais, um que talvez eu faria é o método Kalan, ou Kalan, não sei bem a pronúncia certa. É um método que você ouve inglês desde o primeiro dia e você vai falando desde o primeiro dia, ele é focado em conversação. Então nele não tem como não aprender, basicamente você vai sair de lá falando, né? Foi o melhor método que eu encontrei, eu me apaixonei por ele, comprei os MP3 e livros em PDF, eu estudei bastante com esse método Kalan, apesar de não ter feito uma escola. Existem escolas presenciais com pequenas turmas que praticam o método Kalan, eu não fui para nenhuma, eu achei muito caros os cursos, não dava para o meu orçamento na época, é uma coisa muito cara. Porém, os MP3 e os livros já me ajudaram, porque tipo, eu já consegui ouvir algumas palavras e compreender elas. Então, eu comecei com os MP3 mais básicos. E tipo, o método Kalan foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Mesmo não tendo feito presencialmente, valeu a pena ter pego os MP3 desse projeto. Ele ajuda muito a falar inglês desde o primeiro dia, com pronúncia, sem foco na gramática, o que é mais importante. Você vai falar a língua como os nativos falam. Tipo, independente do sotaque, independente da região, você vai falar sem ficar focando, tá errado, tá certo, que palavra eu ponho aqui, que palavra eu ponho ali. Simplesmente você vai sair falando com exemplos, com frases úteis e tal. As regras, né, são necessárias para você aprender, mas elas vêm depois que a pessoa já sabe falar alguma coisa, né? Como no aprendizado natural do idioma. Você não estuda a estrutura do português, quando você tem 2, 3 anos, seus pais te ensinam isso aqui é substantivo, isso aqui é adjetivo, isso aqui é uma oração coordenada, subjetiva, não sei o que lá. Não, isso daí você vai estudar depois que você já fala. Quando você está estudando um outro idioma, é muito importante você fazer isso também. Deixa a gramática para depois, porque se você tentar pegar ela antes, normalmente a maioria das pessoas vai achar chato, complicado, vai tomar mais tempo. Tentando pelos métodos naturais fica bem melhor. E o método Kalan é uma coisa que, tipo, me apaixonei por esse método, é muito bom. Eu não usei só ele, como eu falei, eu não usei numa escola presencial, eu não paguei um curso presencial. Eu simplesmente baixei os MP3, algumas apostilas em PDF dele e fui acompanhando. Eu tenho os MP3 no meu celular até hoje, né? Eu sempre ouço uma coisa ou outra. É muito bom. Todavia, não fique preso a uma fonte. Busque várias coisas. Esse é o objetivo deste blog, esse é o objetivo deste vídeo, né? Eu estou aprendendo inglês por conta na internet. Compartilhe o que for encontrando de bom neste site aqui. Então, cursodeinglesweb.com. É um nome meio tosco ainda, tipo, eu fiz na hora. Eu vou mudar esse nome, provavelmente vou migrar esse site para dentro do Explorando, que é um nome melhor. Enfim, é um blog onde eu compartilho dicas que eu estou usando para aprender inglês. E você desse canal pode se perguntar, pô, mas aprender inglês para quê? Sei lá, se você não tem objetivos de trabalhar ou de ter contato com outras pessoas, existe uma série de motivos que poderiam ser úteis. Tipo, se você curte um MSI, jogos, tem muito mais tutoriais em inglês do que em português. Tipo, em vez de você ficar esperando uma pessoa ter tempo e boa vontade para ir lá traduzir, produzir um conteúdo em português ou na sua língua, você pode ir na fonte, pegar em inglês direto. Tipo, a grande maioria das coisas na internet estão em inglês, então... Tipo, é um idioma, não vou dizer assim, obrigatório, acho que nada é obrigatório, né? Cada um tem que ser livre por si, até porque eu sou libertário, então defendo liberdades individuais, né? Você não tem que ser obrigado a nada. Mas, dada a quantidade de coisas em inglês que existe, tipo, se você não sabe inglês, você tá perdendo muito conteúdo, tá perdendo muita coisa. Então não perca tempo, corra, vá aprender, se esforce, tem bastante dicas aí, não só nesse site, no YouTube, você joga English, alguma coisa na pesquisa do YouTube, tem muita coisa, só não aprende hoje quem não quer. Bom, fica a dica aí, cursodeinglesweb.com. Eu não sei se esse formato de vídeo vai agradar a todo mundo, tipo, eu fiz uma leitura comentada de um artigo que eu já havia escrito. Eu tô pensando em fazer alguns vídeos mostrando minha cara mesmo, tipo, o pessoal falando sobre essas coisas. Eu não sei ainda quando eu vou carregar, mas eu pretendo carregar. Eu fiz alguns pilotos, eu só não gostei muito do lugar que eu tava, do barulho, então a qualidade não ficou muito legal, então eu preferi fazer assim. Mas eu vou fazer alguns vídeos de inglês também. Provavelmente eu vou criar um canal separado só pra isso. Todavia, enquanto são vídeos esporádicos, eu vou postando aqui mesmo. Não precisa se desinscrever do canal se você achar que inglês é uma coisa ruim, que não gosta, mimimi, isso, aquilo. Não precisa, eu vou continuar postando tutoriais de MSI, um monte de coisas que eu já postava aqui. Então logo logo vem mais gameplays e tutoriais de MSI também.
Bom, fiquem ligados então, explorando.com.br, dicas, tutoriais de informática, omsi.com.br, conhecido do pessoal do canal aqui, mods, tutoriais e mapas de OMSI, e agora também curso de inglesweb.com, dicas para aprender ou aprimorar o seu conhecimento em inglês. Às vezes você pode pensar, pô, tudo que esse cara falou, eu já preciso conhecer algumas palavras em inglês. Então, se eu não conheço inglês, eu não vou conseguir acompanhar. Não serve o IndieVid, porque tudo que os caras falam lá está em inglês. Não serve o slpod.com, porque tudo que eles falam está em inglês e eu não sei nada de inglês. Bom, se você não sabe nada, absolutamente nada de inglês, a coisa que eu recomendo para você começar do zero são os vídeos do Telecurso. O Telecurso é um projeto acho que é da Fundação Roberto Marinho, tinha parceria da TV Cultura, alguma coisa assim. É uma espécie de supletivo, né? Onde se faziam teleaulas em vídeo, passavam na televisão, poderia se reunir um pessoal também. Depois eles faziam uma prova para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. A questão é, os vídeos do Telecurso, a maioria deles estão no YouTube, você pode ver de graça. E pelo menos os de inglês, pelo que eu pude ver, você consegue aprender inglês ali do zero. Eles começam do zero. Então, começa falando português, vai te apresentando as palavras mais básicas do inglês, e aí você vai avançando nas frases mais simples, intermediárias e tal. Então, começa com o telecurso de inglês do ensino fundamental, depois vai passando para o ensino médio, e pronto. Se você não sabe nada, não é desculpa, não é motivo para você ficar sem aprender. Corre atrás, porque tem material na internet disponível para quem não sabe nada. Né? Você não manja nada de inglês, não conhece nenhuma palavra, nunca ouviu, não sabe nem o que é ok, ou hi, you. Enfim, você não conhece nem o verbo to be, não tem problema. Pega o telecurso de inglês do ensino fundamental que você aprende do zero. Nesse site curso de inglesweb.com tem também um link lá com a página do telecurso, né? Com a página do telecurso, não, com os vídeos do telecurso no YouTube, tem umas playlists lá, já está separado. Se caso eles excluírem, mudarem, sair do ar, dá uma pesquisada que você acha, com certeza. Acho que eu acredito que esse tipo de material nunca vai sair da internet, né? Pelo menos se a internet não morrer como conhecemos, vai estar lá disponível. É isso aí então, pessoal, valeu, espero que tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, adiciona os favoritos, passa para os seus amigos que estão aprendendo inglês, né? Divulga aí pro pessoal que quer aprender inglês, que quer aprimorar, aquela pessoa, pô, eu fiz curso e nunca aprendi, por que será que eu nunca aprendi? A escola tá me enganando. Não, indica esse site, curso de inglesweb.com. Tem algumas coisas aqui, algumas dicas, algumas coisas que ficam assim, você vai pegando no ar, e aí talvez você vai ver por que você não fala inglês até hoje, mesmo estudando. Enfim, obrigado por ter acompanhado até aqui, valeu e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.